e eu sei da vida de um e de outro, e nós compartilhamos a vida da professora Elizabeth. O amor aos cachorros, o amor ao processo civil, o amor a São Francisco, o amor aos seus alunos. E, sobretudo, o amor à nossa instituição. Então, professora Elizabeth, nesse dia de tanto júbilo, de tanta alegria, eu fiquei olhando as fotos, eu lembrava, eu falei, nossas bancas. Eu falei, quantas bancas? E eu me lembrava das vezes que eu entrava em sala de aula e os alunos loucos, com os calhamaços de acórdons que tinham de ler. Os acórdons da professora Elizabeth. E eu falava, meu Deus do céu. Não posso pedir os meus fichamentos, porque tem. Lembra dos fichamentos? Era da minha recíproca, era verdadeira. Claro! Mas o fichamento da professora. Claro. E por isso eu sinto saudade, porque tinha todo esse envolvimento, todo aquele movimento. Mas o que é mais significativo, e é isso que eu quero deixar muito ressaltado, como bem o professor Malad falou, é uma vida inteira dedicada a direito de São Bernardo. É uma vida inteira dedicada ao ensino do processo civil. É uma vida inteira dedicada à cultura de paz. É uma vida inteira dedicada a levar conhecimento jurídico à comunidade de São Bernardo do Campo. E isso precisa ser lembrado eternamente. Enquanto houver Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, haverá a professora Elizabeth em nossa memória e em nossos corações. Muito obrigada por tudo. Professor Gilberto? Vai, você é muito emotivo. Você vai falar? Não. Ele fica nervoso. E eu sei que ele deve estar com a mão suada, nervoso, imaginando o que eu posso chamar. Mas eu sei que ele fica mexido mesmo. Né? Vai ficar quieto? Tá bom. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Eu agradeço a oportunidade ao nosso diretor, saúdo também a nossa querida coordenadora, a nossa homenageante. Não é? Eu vou falar com brevidade para tentar fugir do efeito causado no meu grande mestre após a palavra, porque para nós é muito difícil falar da professora Elizabeth, por dois motivos muito rápidos. É impossível descrever. Não tem paradigma para a gente descrever o que é essa mulher. A professora Elizabeth, por certo, ao lado do professor Pedro e do professor Laércio Antônio França, foram os responsáveis por cogitar o docente. E eu lembro da primeira vez que vi a professora Elizabeth, eu brinco com isso, né, professor? Mas é verdade. Eu pensei dentro de mim, poxa, deve ser legal ser professor universitário. Por quê? Porque, nossa, né, ela encanta de uma maneira, eu estou falando da primeira vez, literalmente, segundos. Porque a professora, além de tudo, além do conhecimento, da didática, da postura, né, a elegância da professora, o jeito de olhar da professora, é encantador, professor. E a gente realmente passa a pensar em outras coisas, muito além do processo civil. E pensar em vida. Olha só, ela fala com tanto amor, isso deve ser legal. Né? Estou quebrando aqui o protocolo. Foi aí que começou. E eu fui muito abençoado. Estudei nessa faculdade, a casa que formou meu pai. Tive a oportunidade de conhecer professores como esses que eu nomeei aqui, entre eles a minha querida professora Elizabeth. Tipo, um espaço de tempo, eu começo a lecionar aqui na faculdade nos idos de 2007. E quem eu me encontro na sala dos professores? A professora Elizabeth, que me chamava de meninão. Você lembra disso? Ela chegava e falava, meninão, vem cá. Né? E conselho, orientação. E a gente lembra disso com muito carinho, né?
E eu costumo dizer, e não sou eu, ninguém mais. Com muito amor mesmo, porque as aulas continuaram. Aí chega 2016 e aquilo que eu tenho de mais importante na vida, que é a minha filha, chega da volta da faculdade e fala: pai, eu estou encantado. Eu falei: com a faculdade? Não, com a professora Elizabeth. Primeiro ano da nossa faculdade. E a minha filha, ela me causa um problema interno na família. Porque eu digo, eu fui aluno no primeiro, ela fala, mas eu fui 2 vezes, no primeiro e no 4º ano. Ou nada. Ou seja, a professora Elizabeth, ela faz parte da minha vida, não é? Pessoalmente. E por que ela faz parte da minha vida? Porque ela não é uma professora que integrou os quadros da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. A professora Elizabeth é uma instituição dessa faculdade. Um dos maiores nomes que passaram por essa faculdade, e olha que nós tivemos grandes nomes, temos grandes nomes. Agora, para além de tudo isso, para além da influência como jurista, como advogada, um exemplo de profissional, como professora universitária sem igual, como conhecedora do processo civil, a professora Elizabeth ela ensina uma coisa que não se aprende, é da essência, não é? Ela consegue ensinar algo que é difícil de aprender, imagina, de ensinar, e com êxito. Ela consegue ensinar cada um a buscar o que tem de melhor. As palavras do professor Mauad, lembrando das homenagens, mesmo diante da dureza, né, imposta pela professora, dureza nada, apenas seriedade. Isso reflete o quê? Reflete que ela conseguia ultrapassar os limites da resistência do alunado ao estudo, né? De modo a fazer com que cada um percebesse onde ela queria chegar e o que ela queria, o bem para cada um dos alunos. Então, além de tudo, o passo da senhora nesses anos todos foi um gesto de amor. E a gente reconhece isso, viu? Então, eu quero encerrar para não cair na mesma situação do Pedrão, né? Meu mestre, ou Pedrinho. É difícil não se emocionar, né? E dizer o seguinte, que a senhora me dá um presente, a senhora nem percebe. Sabe? Eu deveria. Você fez um presente. Não, a senhora que me... Eu fiz um ministro do STJ que entrou para minha porta. Tranquilo. Mas olha só o que a senhora viu. A senhora viu o vídeo uma vez, senhora? Vi, estava lindo. Gostou? Então, quando ela teve a palavra, né, no evento de sábado, nosso encontro de direito processual civil, que a senhora criou. Sim. Né? Fiz o primeiro com o Felipe, que está aqui. Ali, ó. Então, quando ela teve a palavra, ela falou: o Gilberto me pregou uma peça, ele faz isso comigo. Ela falou assim: talvez seja por isso que nós somos tão iguais. Ela falou isso. Aí eu pensei, né? Falei: pela primeira vez na vida eu vou falar isso, hein? A senhora estava errada. Que igual a senhora, viu? Parabéns, professor Rodrigo, parabéns a todos que integram a comissão, que trabalhou ardorosamente pelas homenagens, né, que estão agora sendo feitas, pelos títulos que serão entregues aos nossos professores, pela forma brilhante de condução dos trabalhos, mas por concretizar esse momento. Né? Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui do teu lado nesse dia. Viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Tailson, que coordenou, presidiu a comissão para a outorga dos títulos. Gente, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu vejo aqui os amigos, os alunos, a professora Elizabeth, né, colegas de trabalho. Nós éramos em 5 na comissão, né? 2 professores, o Mauad, eu, e 3 professoras. A Clarice, que infelizmente não pôde estar aqui presente, mas ela já mandou suas mensagens. A professora Priscila e a professora Perotilde, que aqui estão.
Então, eu vou rapidamente falar sobre a professora Elizabeth, apresentar o seu currículo, que ainda não foi apresentado, mas eu gostaria de passar a minha fala para a professora Matilde, que pudesse representar as mulheres da nossa comissão. Pode vir à frente, por favor, professora. A senhora que fala com o coração, né? Fala muito melhor que eu. Fique ao meu lado, por favor. A professora Elizabeth é formada pela Faculdade de Direito da USP, né, o Arco de São Francisco, e especialista também pela mesma universidade. E dividiu, desde a sua formatura até os últimos dias aqui na faculdade, a atividade de advogada e de professora. Foram 33 anos de dedicação à nossa faculdade. Né? É uma vida. Muitos de vocês estão longe de alcançar esse tempo, né? 33 anos de uma história muito bem construída e já narrada aqui pelos que me antecederam. Né? Então, para chegar até aqui, a comissão trabalhou para que a professora Elizabeth e mais 7 professores serão homenageados merecidamente uma nova oportunidade, contando essa história. Nós vamos ter uma cartilha, né, com os homenageados, com a história deles lá, que está sendo produzida pela direção da faculdade. Então, tudo isso vai ser depois publicado para todos vocês. Né? A nossa comunidade precisa conhecer essas histórias. E hoje, professora Elizabeth, para eu não me emocionar aqui, porque eu costumo me emocionar por tudo que nós já conversamos, né? Eu quero dizer que esse momento é exatamente a moldura sendo colocada nessa linda tela que Vossa Excelência pintou durante esses 33 anos. Merecidamente recebo aqui de coração as minhas homenagens. Boa noite a todos, todas, boa noite à mesa, especialmente a nossa homenageada. Eu vou falar assim de frente à nossa homenageada, porque eu fui sua aluna. E nós não tínhamos muitos exemplos de mulheres na advocacia. Então, poder chegar na sala de aula com tantos homens professores e encontrar uma mulher professora forte, firme, linda, dá para ver pelas fotografias, linda sempre, e que dizia para a gente que era possível, que a gente conseguiria, se a gente se dedicasse, se a gente estudasse, a gente conseguiria. E quando eu consegui, eu dedico tudo que fiz na minha vida acadêmica, tudo que fiz na minha vida profissional, como magistrada, como advogada na TAS, como magistrada atualmente, a esse grande exemplo que foi a senhora na minha vida. Verdade, eu estou aqui emocionada, porque não foi só um grande exemplo na minha vida, eu tenho certeza que todas as mulheres da minha geração têm a senhora como um grande exemplo. As nossas alunas hoje em dia talvez não percebam isso, mas a Marcela não falava muito isso, a gente não tinha banheiro feminino na sala dos professores quando a senhora começou a dar aula aqui. Então, assim, a senhora é pioneira em muitas coisas e a senhora é nosso grande exemplo. E se hoje eu posso ser magistrada junto com 54% do Tribunal Regional do Trabalho, 100% mulheres, né? Porque pioneiras como a senhora abriram esse caminho. Então, não estou falando assim com pompa nem com circunstância, mas assim, de coração muito aberto. E semana passada eu peguei um avião e do meu ladinho, Álvaro Nogueira, estou aqui, estou aqui, de classe, não de classe. Estou aqui junto com uma colega elaborando nosso encontro de 45 anos de formados. Então, a professora Elizabeth, junto com a Álvaro Nogueira, estão organizando um encontro de 45 anos de formados na Universidade de São Paulo. Então, não é um dia, não são 2 dias, é uma profissional gabaritada, mais de 45 anos aqui dedicados, não só à Faculdade de Direito Penal, mas à advocacia, e enaltecendo todo
o mundo jurídico, de forma geral. Então, muito obrigada pelas nossas conversas nos corredores, pelo seu grande exemplo mesmo. Então, eu não vou chorar. Tem os alunos maiores aqui que a gente. Obrigada. Professor Batalha. E depois eu passo a palavra para a professora Elizabeth, porque o evento também no anfiteatro vai começar em instantes. A professora Elizabeth é a figura central lá. O pessoal quer chorar. O pessoal não está emotivo, sabe? Boa noite a todos. Saúdo a mesa, nosso diretor, nossa coordenadora, saúdo a nossa homenageada. Eu acredito que se eu chorar aqui na frente, eu já consigo o resultado esperado. O que eu posso dizer a respeito da professora Elizabeth? A professora Elizabeth certamente é esse ícone em vários aspectos, como docente, como jurista, como mulher. E o que eu posso acrescentar a esse quadro, que já foi muito bem retratado pelos colegas que me antecederam, colegas muito queridos, aliás. Não sei como acrescentar mais, mas eu acho que eu posso dar um testemunho pessoal de que a professora Elizabeth é também essa pessoa que escuta ópera. Essa pessoa que vive plenamente os sentimentos. Eu acho que esse amor que todos retrataram aqui, Elizabeth, é justamente uma forma das pessoas tentarem devolver todo o amor pela vida que eles sentiram na sua presença dentro e fora da sala de aula. E esse amor pela vida, eu sei, você sente especialmente pela música, não? É uma pessoa apaixonada pela vida e que gosta de música e gosta de cantar também, não é? Para vocês que não sabem, a professora Elizabeth fez parte, e ainda está ligada ao coral da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, não é? Uma valinha. O público está pedindo, Elizabeth, por isso então. O que eu posso dizer, Elizabeth, é que esse amor pela vida, em todos os aspectos, é realmente algo fantástico. É algo que a gente tem que saudar todos os dias, e neste dia, que é o seu dia, mais ainda. Que bom que você deixa este legado para nós, que eu acho que é um legado presente. É importante a gente não falar isso no passado, né? A gente lembra de muita coisa do passado, acho que é um legado presente e um legado futuro. Você está aqui, você continua entre nós. E esse legado que envolve tudo, inclusive a música, pode ter certeza, ele vai prevalecer. Obrigado por isso. O professor Ivone pediu uma parte por ter sido aluna e professora, colega de departamento, obviamente. Nós vamos conseguir. Obrigada, boa noite a todos, a todas. Eu lembro exatamente o que ela acabou de falar, né? Ela é uma pessoa realmente incrível. Ela falou, eu lembro da letra dela até hoje. Eu é que deveria me lembrar de qualquer aspecto dela, né? E eu queria exatamente ressaltar essa característica da professora Elizabeth, aproveitando o que o professor Pedro disse sobre as relações. Eu estava aqui sentadinha, eu estava um pouco tristinha, mas sabe por quê? Porque eu percebi que eu convivi mais de 30 anos com a professora Elizabeth, desde que ela foi minha professora, e depois com colegas de sala de aula e de profissão. E eu pouco aproveitei dessa pessoa magnífica que ela é. E eu gostaria de ter aproveitado, mas a palavra é essa, porque quando a gente convive com pessoas como ela, com essa evolução, a gente tem que aproveitar e aprender um pouquinho com essas pessoas. E eu acho que eu falei isso aqui, me desculpar, porque a professora Elizabeth, ao contrário de mim,
Em momento nenhum ela foi soberba na nossa relação, nem quando ela era minha professora, nem quando nós somos colegas de sala de aula, nem quando nós somos colegas de departamento. Se eu tinha alguma dúvida e ia conversar com ela conversava comigo de igual para igual. Quando não existe essa igualdade em nenhum aspecto, nem de conhecimento, muito menos esse aspecto virtuoso que a professora Elizabeth tem e carrega no coração dela. Então eu queria dizer isso. Todo mundo fala, né, aquela coisa piegas, aproveita o hoje, né, vive da melhor forma que você puder. Exatamente, a gente precisa começar a aprender a ver as pessoas lá dentro, quanto especial elas são e trocar, né, e aprender. E dar valor. O que eu vou falar? Eu vou falar, me desculpe, eu poderia ter me aproximado muito mais de você. Quem saiu perdendo, com certeza eu, mas que bom que você está aqui para ver se eu consigo reparar um pouquinho ainda. Isso, né? Que a gente não vive de sala de aula, mas em alguns momentos a gente se encontra. Mas sempre foi uma pessoa magnífica em todos os aspectos. De uma humildade que eu acho que isso é um aspecto que a gente também devia carregar na nossa vida, porque sempre somos nós, né? Pra gente achar que a gente é melhor que alguém. E ela sempre mostrou isso. Mesmo sendo melhor mesmo. É isso. Então, obrigada. E agora, um momento mais aguardado, obviamente, eu passo a palavra à nossa professora emérita da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Elizabeth de Genaro. É difícil falar. É difícil falar depois de ouvir essas palavras tão generosas de todos, né? Para começar do diretor, que obviamente cumprimento, o professor Mauad, o Pedrinho, o professor Pedro, né? O meninão, no lugar do maestro, o professor Thailson, a Erotilde e a Ivone. Né? A Débora, perdão, nossa, eu pulei na ordem, eu tinha notado aqui, a Débora, claro, professora Débora. E o Bahia que não falou. O Bahia não falou, mas a gente falava bastante, eu e o Robertinho. Para mim, nunca foi Bahia. Eu e o Robertinho conversávamos bastante, porque nós chegávamos cedo, né, Virginia? Ficávamos lá, ele ficava depois fazendo palavra cruzada, né? Mas a gente, antes disso, conversava bastante. Então, é muito difícil também nomear as pessoas. Eu estou vendo aqui tantos rostos, e vou começar pelos funcionários, de funcionários queridos. Eu sempre fui muito acolhida. Eu vejo aqui do alto dos seus 80 anos a Márcia Maria Fuso Freire, que montou a biblioteca na administração do professor Botalo. Eu vejo o Anderson, eu vejo a Adriana, desculpa, e, enfim, vejo outros funcionários e lembro o quanto eu dependi deles para poder, quanto nós dependemos uns dos outros para poder fazer qualquer coisa. Né? Então, começando por eles, porque se eles não estiverem aqui, nada funciona. Né? Se os funcionários não estiverem aqui, nada funciona. Né? E tenho a alegria de ver uma quantidade de ex-alunos, né?
de várias gerações, né? E além dos ex-alunos que são professores, o Mecone, Erotilde, Pedro, né? Eu não sei se tem mais algum, mas enfim. O Rolo está aí, eu tinha visto outro Rolo, a Nelly está ali. Que a Nelly e a Erotilde foram pouco tempo. O Rolo, meu Deus, deixou ele de exame. Eu deixei ele de exame, e ele virou professor doutor. Pode uma coisa dessa? Deixa eu não ter o menor senso. Mas é isso, aí ele resolveu que ele ia estudar e virar professor. Foi um estímulo, não foi? Hoje você não fala, não fala o que você fez. Bom, então eu não quero nomear, porque sei, se eu olhar de perto, que eu não estou enxergando, mas olhando de perto eu sei o nome de praticamente todos que estão aqui, todas as gerações, né? Um pouco apareceu nas fotos, mas faltou muito. Então, eu vinha pensando há dias e eu acho que o que nos une, e eu fico feliz de ter ouvido isso de todos os colegas que falaram, o que nos une é uma relação de afeto. Eu não sou a melhor professora, muito menos a mais titulada, nem a mais famosa, mas talvez a que tenha desenvolvido um grande afeto, uma relação de afeto com a instituição e com os alunos, porque é isso mesmo que eu sinto pela faculdade. O mesmo amor que me levou a estudar. Eu não fui estudar direito, eu fui estudar na São Francisco. Eu escolhi a faculdade. Para mim não fazia a menor diferença o que se ensinasse lá. Mas eu descobri que se ensinava a coisa mais sensacional do mundo, que é a ciência da convivência neste planeta. O direito é isto, é a ciência da convivência, da acomodação, da proteção do individual e do coletivo. É uma ciência de paradoxos, porque a vida é paradoxal. E aqui eu estou só repetindo o mote das Paralimpíadas abertas ontem em Paris. Paradoxos. Mas é isso mesmo, o direito é paradoxal, porque defende e cuida de valores aparentemente antagônicos, para que eles se acomodem numa convivência harmônica. É isso. Nós somos todos diferentes. Buscar a empatia, a acomodação dessas diferenças é que nos faz evoluir. E respeitar aquelas diferenças que vão se manter como diferentes. Como muito bem disse o Pedrinho. Não é porque pensamos diferente que não podemos ser amigos e, sobretudo, contribuir para uma sociedade melhor, porque sociedade boa é a sociedade dialética. Então, a dialética é que nos faz crescer. São os paradoxos que nos fazem crescer. Mas não é bem isso que eu queria dizer. Eu só queria dizer que a minha relação de afeto com a Faculdade de São Bernardo começou com o coral, que o professor Batalha lembrou. No ano de 1978, sei para vocês, período mesozoico, mais ou menos, eu vim aqui, do Coral Acadêmico 11 de Agosto, da época, viemos aqui, na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, cantar, fazer uma apresentação do coral. Porque o maestro Humberto Cantoni, falecido maestro Humberto Cantoni, era regente também do coral da São Bernardo, que infelizmente não existe mais. E eu cantei nesse teatro aí, que foi sendo reformado, mas nós cantamos, eu não consegui achar as fotos. Cantamos, conheci o pessoal da faculdade, naquela época se bebia cerveja dentro da faculdade, olha que horror. Bebi cerveja com o pessoal do outro coral, né? O pessoal daqui, local, né? E até viajei com o coral de São Bernardo, porque o maestro tinha lá uma falta de naipe, ou seja, começou ali por afeto, pela música, pela similitude das nossas instituições, começou aí a relação afetiva com São Bernardo do Campo. E, em 88,
por sugestão do professor Bottalo, eu vim aqui me apresentar para ser professora do estágio. E fui entrevistada pelo diretor da época, que só disse assim, olha, aqui só tem uma mulher. A senhora tem que impor respeito, porque senão não pode ficar. Porque eu era a segunda professora que a faculdade até tinha tido no passado já, até Esther de Figueiredo Ferraro, naquela altura só tinha uma professora, que inclusive era vice-diretora. Não, perdão, que depois veio a ser vice-diretora do Bottalo, né? E ele me disse isso. Não me disse onde é que eu ia usar o banheiro, porque não tinha banheiro na sala dos professores. Nem o que ele entendia por ser manter o respeito. Não sei. Até hoje não fiquei sabendo. Também não sabia nem a sala que ia dar aula, não fosse o Pedro me dizer qual era. Né? Mas eu desenvolvi, então, uma relação de afeto, foi com os alunos mesmo. E isto cresceu e eu estendi aquele afeto daquela faculdade que eu escolhi pela aparência da faculdade, porque ela representava e representa na história brasileira, que é a São Francisco. Eu escolhi São Bernardo mais ou menos pelo mesmo motivo, e para mim passou a ser uma coisa só. Eu tenho um amor incondicional às duas instituições, né? Então, acho que o que me uniu aqui sempre foi o afeto. E o afeto fez com que as coisas fossem acontecendo, né? As relações fossem acontecendo, e, de fato, sempre tive uma excelente relação com os meus alunos, apesar de ser mesmo extremamente exigente. Mas eu acho que todos, ou a maioria, conseguiu entender que quando se é exigente no ensino, se está respeitando a inteligência do aluno. Porque exigir pouco do aluno é não prepará-lo a enfrentar desafios. E depois que eles saírem daqui, eles só vão enfrentar desafios. E não vai ter ninguém para passar a mão na cabeça dele e dizer, ah, tá bom, faz de novo, tá errado, mas você faz de novo. Tá tudo certo. Não. Se o aluno não está preparado para galgar a outra etapa, ele precisa ser acolhido. Ele precisa da ajuda do professor para superar as suas dificuldades e voar. E isto eu vi numa imensidão de alunos que fizeram DP, que se tornaram pessoas brilhantes. O Rolo se tornou brilhante sem fazer DP, só exame. Mas tem gente que fez DP, né? E evoluíram de maneira brilhante. Eu acho que o professor não pode ter medo de que seus alunos sejam maiores que ele. Aliás, eu sempre investi nisso. Os meus alunos são, e eu tenho absoluta certeza, todos eles maiores que eu. E isto me dá um grande orgulho. Né? Eu tenho, não vou citar também, não, tenho aqui vários ex-alunos que são mestres, doutores, pela faculdade lá de onde eu vim. Né? A comprovar a minha tese de que nós somos muito parecidos, aquela instituição e esta. Duas instituições públicas que prestam serviços relevantes à sociedade, porque devem mesmo à sociedade a sua existência, seja o Estado, seja o município, né? Então, eu acho que é isso, gente. Eu não tenho nada de especial, eu agradeço todo mundo que encontrou alguma coisa especial que eu não vi em mim, mas eu sei que eu tenho um grande afeto pela faculdade e a nossa relação foi mesmo sempre de afeto. Eu tinha notado alguma coisa, por isso que a professora Débora foi tão feliz ao dizer que nós éramos uma família. Somos mesmo, Débora. Somos uma família. Quando eu a vi sendo empossada no TJ, eu vinha de um período muito difícil, mas eu me pus por meta, tem gente aqui que sabe, que acompanha muito bem, eu vou na posse da professora Débora, eu vou estar em pé para ir na posse da professora Débora. E eu consegui. E
para mim foi um momento de extrema alegria. Como é aqui, como foram todos os desafios. Por exemplo, da aula de prática jurídica civil, né, Felipe? Em 2012, quando foram implantadas no 5º ano as cadeiras opcionais, né, das várias áreas, juntando manhã e noite, tinha 18 alunos que queriam civil. Não era suficiente para montar uma classe. Aí o professor Mauro teve a ideia de consultar se eles aceitariam estudar no sábado de manhã. E aí nós inauguramos a turma do sábado de manhã de prática jurídica, que está aqui o Felipe, que me ajudou a montar. E aí nós montamos. E nos próximos anos, tivemos turmas de manhã e à noite, e turmas que o Gilberto herdou, né? Então, foi um desafio falar de arbitragem aqui. Em 2002, quando eu comecei e usei o meu poder de cátedra para introduzir esse assunto num programa que não tinha esse assunto, já tinha aluno que saía da classe quando eu dizia que o particular poderia julgar um conflito de interesses. Bom, se eu tivesse desistido, a gente não tinha o NEPA, não tinha o reconhecimento, talvez tivéssemos, não sei, mas enfim, teria que abrir por outro caminho, né? Em 2007, quando eu ofereci, acho que foi em 2007, pela primeira vez, um curso de iniciação científica sobre arbitragem, teve 5 inscritos. O responsável, o coordenador, era o professor Rui Décio, e ele disse, eu vou bancar, não pode abrir classe com tão pouca gente, mas eu acho que esse assunto é importante e eu vou autorizar. Ele autorizou. E foi daquela autorização do professor Rui Décio que evoluímos para ter um núcleo de estudos permanentes em arbitragem na faculdade, e a faculdade ser reconhecida, não por minha causa, mas por causa dos seus alunos, ser reconhecida como uma faculdade de excelência na arbitragem. E nós já ganhamos competições de arbitragem fora de São Paulo, né? E boa parte das fotos aqui são das competições de arbitragem externa. Eu estava lá na hora certa, no lugar certo. Qualquer outra pessoa poderia ter feito. Mas eu estava lá, eu tive a sorte de fazer e de poder me dedicar a alguma coisa que eu amo muito, e eu esperei mesmo muito que o professor Fernando fosse professor titular e pudesse assumir o NEPA, o Núcleo de Estudos Permanentes de Arbitragem. Não porque por nenhum outro motivo, mas porque sempre, desde que ele começou a lecionar na faculdade, nós tivemos este gosto comum pela arbitragem, e daí ele sempre abraçou alguns projetos até um pouco alucinados meus, como a Arbitration Day, etc. E ele estava ali sempre firme, trabalhando, organizado, estudioso, e para mim é uma enorme alegria tê-lo à frente do NEPA. Como é uma enorme alegria ter todos os meus colegas e os meus ex-alunos que vão se tornando professores, e espero que muitos venham a ser professores daqui. Então, isso para mim é a minha grande honra. Eu deixo sementes, e isso me faz, a alegria de viver é pela música, e é também porque eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui que vai levar para frente alguma coisinha que eu tenha dito, que eu tenha alertado, chamado a atenção, porque, e só para concluir, já sei que já estou atrasado, mas não vou concluir, porque nenhuma aula, a gente não dá 2 aulas iguais, porque a aula é uma obra coletiva do professor e da sala, e dos alunos. Cada aula é diferente, porque o aluno, sem saber, ou sabendo, não sei, acredito que na maior parte das vezes sem saber, ele faz a aula. O professor joga
os temas e os alunos vão enriquecendo e desenvolvendo. Por isso que cada aula é única, como cada pessoa é única. Então, para concluir, porque estamos atrasados, eu agradeço muitíssimo essa faculdade que fez toda a diferença na minha vida. Eu acho que a melhor coisa que eu fiz na vida foi dar aula aqui, que o maior legado que eu vou deixar para o meu irmão Sérgio Luiz, para os meus sobrinhos Pedro José e João Marcos, é a honra de ter sido professor aqui e de receber o título de professora emérita. Eu acho que isso é a coisa mais importante que eu vou deixar para a minha família. Então, muito obrigada a todos vocês. Eu gostaria de falar o nome de cada um aqui, mas infelizmente não dá tempo. Mas saibam que este é um dos dias mais felizes da minha vida. Eu consigo encontrar um paradigma, né? E tem sido muitos dias aqui felizes, aliás, né? Desde sábado, quando eu vim, eu estou vivendo aqui a felicidade de estar de volta à minha casa. Muito obrigada. Vou pedir a Cristiana Agostinho, nossa secretária-geral, que possa fazer uma entrega aqui de uma das flores à professora Elizabeth, como forma de gratidão de todos os nossos servidores. Que honra, não estava esperando. Mentira, nem te vi lá atrás. Olha quietinha, chorando. Agora, a placa, gente, queria entregar junto com todos os meus colegas professores e professoras. Por favor, venham aqui entregar comigo. Vamos na frente. Vem mais pra cá, gente. Faculdade entrega, em nome de todos os professores, professoras, servidores, alunos, ex-alunos, familiares que aqui estão, a justa homenagem e o título de professora emérita, a professora Elizabeth de Gená. Agora nós vamos ao anfiteatro. Já está lotado. Que vai ter a convenção desse caso. Isso.